A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, foi palco de uma tragédia nessa terça-feira. Um homem de 49 anos, que a polícia identificou como Euler Grandolfo, entrou numa igreja da cidade, a principal igreja da cidade, a Catedral Municipal. Ele estava armado com uma pistola e com um revólver, e ele causou a morte de 4 pessoas, deixou outras 4 feridas, foi atingido pela polícia e depois se matou. A polícia conseguiu reconstituir como é que foi essa ação do Euler dentro da igreja por causa das câmeras do sistema de segurança da igreja. Então ele chegou na igreja por volta da 1 da tarde, já armado com essas duas, com a pistola e com o revólver. Ainda tinha gente dentro da igreja porque tinha acabado de acontecer uma missa, que havia começado meio-dia e 15. Ele se sentou num dos bancos da igreja, em determinado momento ele se levanta e começa a atirar nas pessoas que estão no banco de trás. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas na igreja. Né? De repente, assim, do nada, eu vi uma pessoa se levantando, de repente, e se posicionou bem em frente a um casal e começou a tirar assim, tirou esse casal a queima-roupa. Depois disso, eu saí correndo. Sorte minha que eu estava próximo à porta da igreja, então facilitou a minha fuga. Policiais que estavam ali na região, porque essa igreja fica num local de comércio de Campinas, então policiais que faziam ali a ronda corriqueira, ouviram os disparos e entraram na igreja. Como o Euler continuava atirando, esses policiais deram um tiro nele. Ao perceber que estava ferido, segundo os policiais, o Euler pegou uma outra arma que estava com ele e atirou contra si próprio. Das 4 vítimas que ficaram feridas e já foram hospitalizadas, 3 deixaram o hospital e, segundo a Prefeitura de Campinas, estão bem. A polícia demorou para descobrir quem era o atirador, porque ele não carregava nenhum documento. Mas eles encontraram uma mochila que ele deixou na igreja e nessa mochila tinha alguns documentos como a CNH dele. Por meio da CNH descobriram o nome e agora, a partir da descoberta do nome, os policiais vão tentar entender quem era essa pessoa e o que levou o Euler a entrar na igreja e cometer esse crime. Ele era de uma cidade vizinha de Campinas, que se chama Valinhos. As duas cidades ficam mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. Esse crime chama atenção porque não é comum no Brasil a gente assistir a ações de atiradores que entram em locais de grande concentração de pessoas e sozinhos, né? A polícia ainda investiga as causas e as motivações do Euler, então ainda é cedo para dizer se ele tinha alguma motivação religiosa, se ele fazia parte de algum grupo, se ele em algum momento planejou esse ataque ou fez ameaças de fazer isso. O que a gente sabe, olhando as redes sociais do Euler até agora, é que ele mantinha uma publicação discreta nas redes sociais. Ele não fazia ali muitas postagens, não parecia participar de grupos extremistas ou alguma coisa do tipo. O batalhão e comandante dos policiais conseguiram conter esse atirador que fez 4 vítimas aqui dentro. Como é que foi essa ação, Major? Boa tarde. Boa tarde. Os policiais militares estavam logo aqui à frente da igreja quando ouviram vários disparos partindo de dentro da igreja aqui. Em seguida já correram para o interior do local, havia muitas pessoas correndo e já se depararam com o autor dos disparos, efetuando disparos para a direção de várias pessoas, inclusive na direção dos policiais. Os policiais se abrigaram, aguardaram o melhor momento, fizeram uma progressão e conseguiram efetuar um disparo, fazendo com que ele caísse, ainda consciente. Provavelmente ele verificando que não seria possível ele fugir, ele efetuou um disparo contra a própria cabeça. Não fosse a intervenção rápida dos policiais, que estavam bem em frente à catedral, pela sua experiência, a tragédia seria bem maior? Infelizmente, diante de toda a fatalidade da ocorrência, nós vemos que poderia ter sido muito pior, tendo em vista que o indivíduo praticou os disparos com clara intenção de matar as pessoas e também assim como os policiais, além do que ele tinha bastante munição. Ele chegou a fazer a recarga de munição durante os disparos e ainda tinha cerca de 28
munições a serem utilizadas e, além da pistola 9mm, tinha ainda um revólver calibre 38 em condições de tiro. Ele atirou na direção dos policiais? Também, assim que os policiais adentraram e verificaram ele efetuando os disparos, eles também foram alvo de tentativa de homicídio. Nesse momento ele teve a atenção voltada para os policiais? Perfeito. Aí, nesse momento, ele tentou correr para a frente do altar. Neste momento, foi possível efetuar o disparo que fez com que ele caísse. Datena, pois não? O Marcelo, é o seguinte, só aproveita o comandante, deu para perceber que da forma com que ele usa a arma, é um sujeito que sabia e entendia de arma. Tem a imagem dele caído aí, ô Latino? A imagem que ele caído ali no altar ali. Ele tem, você pode perceber, não sei se você vai perceber ali, não, dele caído no altar. Se não, eu pego aqui mesmo, eu consigo aqui mesmo. Você está vendo o dedo dele fora do gatilho? É uma reação quase que natural. Você tem que saber explicar a pergunta direito, porque ele não está me ouvindo. O comandante não está me ouvindo. Quando ele é atingido mortalmente, olha lá, aquele dedo fora do gatilho é um dedo de quem sabe lidar com arma. Porque normalmente o cara fica com o dedo assim fora do gatilho. No momento em que ele foi atingido, ele fica numa posição quase que reflexiva de gente que sabe usar arma, de gente que sabe manejar arma. Olha lá, ó, dá para perceber direitinho ali, ó. Tá entendendo? Ó? Tá? Deu para perceber? É assim que o sujeito empunha a arma. Ali é claro que ele já está morto, mas é reflexo. Pois não, Marcelo? O Datena faz a pergunta ao senhor, pela forma como o Euler caiu, assim que é baleado e cai ferido, já mortalmente, ele tem uma certa empunhadura de quem sabe atirar. O senhor acredita nisso também? Sim, inclusive as imagens que nós podemos verificar dá clara manifestação de que ele é uma pessoa que realmente tenha um conhecimento, porque ele efetuou disparos com pistola, né, e fez recarregamento, e isso quem não tenha conhecimento não terá a possibilidade de fazer com tanta agilidade. Alguém que de repente treinou durante tempos, tiros, tiro ao alvo, miras e empunhadura. Possivelmente, isso a investigação vai poder se aprofundar e verificar se ele tem algum curso, alguma qualificação nessa área. Ele nunca passou por uma força policial como polícia ou guarda, o senhor não tem essa informação? Em princípio, não tem essa informação de que ele tenha qualquer tipo de conhecimento nessa área. Motivação também a gente não tem, neste momento, clara nessa motivação. Ainda não. Pelo que foi indicado, ele tem passagens criminais, mas coisas simples, né? Injúria, ameaça, alguma coisa mais leve, né? Então, não temos essa informação nesse sentido. Agora, o trabalho da polícia foi de cercar e socorrer as vítimas na sequência. Perfeito. A ação foi a mais rápida possível, tendo em vista a presença dos policiais aqui próximo, uma ação técnica que é baseada no nosso método de tiro, né, o método Giraldi, que visa proteger a vida tanto do policial como das vítimas e inclusive do autor dos crimes, né? Então a técnica implementada foi decisiva para que não houvesse mais vítimas e o indivíduo pudesse ser contido, assim como também o socorro foi providenciado pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. A rápida intervenção, importante trabalho da Polícia Militar, porque tudo indica, quando vocês chegaram, os policiais adentraram na catedral, ele para de atirar contra as vítimas, os fiéis, e se preocupa com a Polícia Militar. Porque assim que ele verifica os policiais adentrando, ele verifica que ele não vai ter muitas chances de sair ali, né? Então ele tenta atingir os policiais. E no momento em que ele é atingido por um disparo e vendo que seria preso, ele comete o crime contra a própria vida. Muito obrigado, parabéns pela ação.